O pecado sobrenatural que ninguém profetiza e que Deus não tolera mais, revelações divinas. Era uma manhã radiante em São José da Esperança, e as flores na praça pareciam sussurrar promessas de milagres. Ana, com seu coração cheio de fé, vestia seu melhor vestido e se preparava para mais uma novena em honra ao seu amado padroeiro. No entanto, nos recantos obscuros de sua casa, a vida de Ana era marcada pela tristeza. Carlos, seu esposo, afundava-se em vícios que roubavam não apenas sua alegria, mas também a paz da casa. Ana acreditava firmemente que, com a oração, poderia trazer seu marido de volta aos caminhos de Deus. Logo após o amanhecer, o pastor da congregação subiu ao púlpito. Seus olhos estavam arregalados e a voz possuía uma gravidade que silenciou a multidão. Irmãos, ele começou, há um pecado sobrenatural assolando nossa cidade, que eu não posso calar. A incredulidade e o vício estão dividindo nossos lares e nossas almas. Deus quer nos revelar algo poderoso. O murmúrio percorreu a congregação como um vento frio, gelando corações e despertando temores. Ana sentiu um frio na barriga, mas não desistiu. Ela se reunia todas as noites com amigos em sua casa, orando incessantemente. Senhor, transforma o coração do meu marido, ela rogava, enquanto as velas dançavam ao ritmo de suas súplicas. Em meio ao fervor, a atmosfera parecia se tornar mais intensa e relâmpagos de luz atravessavam as janelas como se Deus estivesse ouvindo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Nos dias seguintes, a saúde de Carlos começou a deteriorar-se de forma alarmante. Ele teve uma gravíssima crise e foi internado. Ana não podia acreditar. O desespero a cercava como uma nuvem escura. Mas a comunidade estava com ela. A pequena igreja se encheu de fiéis dispostos a orar. No altar, as vozes se levantaram em um clamor profundo. Deus poderoso, traz de volta a luz a esta família. A sintonia era palpável, como um eco divino ressoando em cada coração. À medida que as noites passavam, manifestações de luz estranhas começaram a surgir. Pessoas diziam ter visto a imagem de São José brilhando sob a luz da lua. Outras relataram visões de anjos envolvendo a cidade em um manto de proteção. Era como se o próprio céu estivesse entrando em conexão direta com o povo. A expectativa e a esperança se misturavam, provocando um fervor incontrolável entre os membros da congregação. E então, em uma noite de vigília, enquanto os corações estavam ardendo em oração, um grito quebrou o silêncio. Carlos, surpreendentemente, despertou. Ana correu até ele, e nos olhos do marido havia uma luz que há muito não brilhava. Eu vi, Ana, eu vi São José, ele me disse para voltar para casa. As lágrimas de Ana se transformaram em riso e louvor. No entanto, enquanto a cidade celebrava a cura, escutavam-se murmúrios. As revelações sussurradas começavam a mexer com a estrutura das crenças de todos. O que mais estava por vir? O que realmente significava o pecado sobrenatural? Cada um parecia mais ansioso por respostas do que por respostas. A cidade estava prestes a descobrir segredos muito mais profundos do que poderiam imaginar. A fé deles estava prestes a ser testada de formas que ninguém esperava. A cidade ainda estava envolta em um clima de celebração e alívio, mas para Ana, a vitória era apenas o começo. Enquanto Carlos recuperava-se aos poucos, a luz que uma vez havia apagado em seu coração começava a brilhar novamente. Trazia esperança, mas também inquietude. O que as visões e manifestações de São José realmente significavam? O que de fato Deus queria que eles soubessem? Naquela noite, Ana não conseguia dormir. Ouvia a respiração tranquila de Carlos, mas a agitação em seu coração não a deixava em paz. Ela pegou seu diário e começou a escrever. Senhor,
Por que é que me sinto assim? Estamos tão perto da resposta que tanto buscamos, mas algo dentro de mim grita por mais. Suas mãos trêmulas revelavam não só a ansiedade, mas um profundo anseio de entender a mensagem divina que pairava sobre a cidade. Os dias se passaram e a atmosfera em São José da Esperança parecia saturada de expectação. Os rumores sobre o pecado sobrenatural se espalhavam como fogo em palha seca. Algumas pessoas diziam que era um aviso, um chamado à conversão. Outras, por outro lado, afirmavam que era uma perturbação, uma obra do mal. Ana, indefesa, sentia que a verdade escondia-se em meio a tudo aquilo, mas onde encontrá-la? Foi então que, em uma manhã ensolarada, Ana decidiu que precisaria ir até o santuário de São José, lugar que tanto amava e que sempre havia sido seu refúgio. Com a mente cheia de perguntas, ela caminhou pela trilha que levava ao altar. As flores ao redor, aquelas mesmas que sussurravam promessas tão doces, pareciam agora seladas em um silêncio profundo, como se aguardassem uma revelação. Ao chegar, ajoelhou-se diante da imagem do padroeiro e prostrou-se em oração. São José, escuta minha súplica. Se é verdade que você apareceu a Carlos, se é verdade que há uma mensagem divina para nós, dê-me um sinal, por favor, Senhor. Nas mãos segurava um rosário, e enquanto as contas deslizavam entre seus dedos, Ana sentiu um calor inesperado. Era como se a presença de Deus envolvesse todo o santuário. Nesse momento, visões começaram a surgir em sua mente. Ela viu uma grande fogueira na praça da cidade e, ao seu redor, pessoas unidas em fervor, clamando por perdão e transformação. As vozes soavam como um coro celestial, ressoando na profundidade de sua alma. O que isso significava? O que estava Deus planejando para todos ali? Ana sentiu uma urgência aumentar em seu espírito. De repente, uma figura conhecida apareceu em sua visão. Era a do pastor da igreja, mãos levantadas, rodeado de luz. Ele falava sobre arrependimento e transformação, mas as palavras não eram compreensíveis. Algo não estava certo, havia necessidade de agir, de unir as forças da fé da cidade. Ana sabia que não podia ficar parada. Ao voltar para casa, seu coração bateu forte. Não era só a cura de Carlos que importava. Havia uma missão que precisava ser cumprida, um clamor que não poderia permanecer em silêncio. Determinada, Ana reuniu um grupo de amigos, todos apaixonados por oração e transformação. Juntos, decidiriam fazer uma grande vigília na Praça Central, um clamor a Deus que ecoaria até os céus. O que eles não sabiam é que essa decisão iria desencadear um turbilhão de eventos que mudaria completamente o curso da cidade. O pecado sobrenatural deixaria de ser uma simples conversa entre os habitantes e se tornaria uma batalha espiritual. A noite estava prestes a se tornar um divisor de águas para todos. Seriam eles capazes de enfrentar o que estava por vir? Estava tudo preparado para a grande vigília, e enquanto a lua surgia no céu, Ana sentia a atmosfera carregada de eletricidade espiritual. A cidade estava prestes a descobrir não apenas o que estava em jogo, mas também a força da fé quando colocada à prova. O clamor por transformação estava apenas começando. A praça central de São José da Esperança estava iluminada apenas pela lua cheia e pelas velas que Ana e seu grupo acenderam. O ar estava pesado, não só de ansiedade, mas também de expectativa. Aquela vigília seria um momento decisivo. Assim que os primeiros raios de luz da lua banharam o espaço, Ana sentiu um frio na barriga. Era como se o próprio céu estivesse prestes a se abrir. As vozes de seus amigos começaram a se unir em oração. Palavras de clamor brotavam de seus lábios, misturadas a lágrimas e sussurros fervorosos. Ana subiu em um degrau de pedra que levava à pequena fonte localizada no meio da praça e, com a coragem que só o Espírito Santo pode dar, pediu que todos a ouvissem. Amigos, estamos aqui para pedir a intervenção de Deus. Há um chamado sobre nós e sinto em meu coração que essa vigília é só o começo. Temos que nos unir como um só corpo, em propósito e amor. Precisamos clamar por perdão, não só para nós, mas por nossa cidade, por aqueles que se perderam no caminho. Alguns murmuravam entre si, questionando a real necessidade daquele ato que parecia tão grandioso. Outros, com a fé ardente, assentiam com a cabeça.
Então, Ana, sentindo o impulso divino, falou de novo. Agora, não podemos ignorar o que está acontecendo. O pecado que nos cerca não pode prevalecer. O Senhor está nos chamando para alçar nossas vozes e declarar libertação. As orações aumentaram em intensidade. A praça vibrava. Ana sentia os corações se aquecendo ao seu redor. De repente, o vento soprou forte, quase como um eco de aprovação do alto. Ninguém poderia negar que algo sobrenatural estava acontecendo. E a cidade, antes calma, agora pulsava com uma nova energia. O pastor, que Ana havia visto em sua visão, apareceu entre a multidão, suas mãos erguidas ao céu e o semblante iluminado. Ele olhou nos olhos de Ana e, sem dizer uma palavra, confirmou a urgência de seu clamor. Era hora de agir. O grupo se uniu em círculo, e o som de vozes em oração se tornou um clamor pela salvação da cidade. Eram crianças, pais e idosos, todos movidos por uma força maior que os chamava a se unir. Levantem suas vozes, irmãos, vamos juntos clamar por São José da Esperança. O pastor exclamou, e um eco de amém se espalhou, reverberando na noite. Aos poucos, as pessoas que outrora observavam de longe começaram a se juntar, atraídas pela energia daquele momento sagrado. Diante de um mar de rossos, Ana fechou os olhos e sentiu uma onda de paz invadir seu ser. Era aquela a resposta que buscava? Ou seria apenas o começo da tempestade que se aproximava? Enquanto a noite avançava, Ana ansiosamente aguardava o que mais Deus tinha reservado para eles. De repente, no alto céu, uma estrela brilhante pareceu piscar intensamente. O globo luminoso iluminou a praça por um instante, guiando os olhares curiosos e intrigados de todos. Ana, diante da visão, sentiu seu coração pulsar em uníssono com os anseios do grupo. Era um sinal? Mais uma revelação na jornada que apenas começava? A cidade inteira parecia estar à beira da transformação. Mas que desafios os aguardavam? As ondas da mudança estavam a caminho, e Ana sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. As tempestades espirituais se aproximavam, e a fé de todos seria testada ainda mais. O que mais Deus revelaria naquela noite? Ana respirou fundo, permitindo que a atmosfera densa e cheia de expectativa preenchesse seu ser. Era impossível ignorar a movimentação ao seu redor. As velas tremeluziam quase como se dançassem ao som da oração fervorosa. As vozes ecoavam e se entrelaçavam, formando uma sinfonia de súplica que se elevava aos céus. «Que este seja um marco em nossas vidas!» exclamou ela, sentindo a urgência daquela declaração. «Que hoje possamos ser instrumentos de transformação, não só para nós, mas para toda a nossa cidade!» O pastor se aproximou de Ana. Sua expressão séria revelava não só determinação, mas também uma preocupação profunda. Ele inclinou-se e murmurou: «Ana, o que você está sentindo? A pressão espiritual está crescendo, e isso pode significar que algo maior está à nossa porta.» Ana abriu os olhos, o brilho da estrela ainda a fascinava. Um poderoso clamor. É como se cada lágrima, cada palavra, estivesse se unindo em algo maior. Sinto que precisamos estar prontos, não apenas em oração, mas também em ações. A conexão que sentiam era palpável. Ali, juntos, eram mais do que somente uma população. Eram um exército espiritual. «Sejamos a luz que ilumine a escuridão», ecoou o pastor, e a multidão assumiu isso como um mantra. Os rostos se iluminavam pela fogueira crescente de esperança e entrega. Força e determinação se entrelaçavam com a vulnerabilidade da fé de cada um presente. Ana, mais uma vez, subiu no degrau, agora determinada a não apenas clamar, mas a convocar todos para se posicionarem. Precisamos reconhecer nossos pecados, precisamos nos libertar do que nos prende. O inimigo da nossa alma está ativo e não podemos nos calar diante disso. Um murmúrio de concordância correu pela praça. A pressão espiritual se intensificava e Ana podia sentir que a batalha não seria simples. Vários ali também pareciam inquietos, como se algo estivesse prestes a quebrar na atmosfera. O vento gélido voltou a soprar, e as chamas da fogueira dançavam, mostrando uma dança que parecia sobrenatural. Do fundo da praça, um homem se aproximou. Seu olhar carregava um peso e uma tristeza que só poderia ser compreendido por quem já passou por dor intensa. Eu estou perdido.
Não sei por onde ir, não sei o que fazer, sinto que a escuridão me envolve. Suas palavras ressoaram nas almas de muitos, como se cada dor tivesse encontrado seu eco. Ana logo notou que outros também estavam se aproximando, alguns com lágrimas nos olhos, outros com expressões de desespero. Eu clamo por vocês, ela gritou. Aqui, neste lugar, o Senhor está entre nós. Ele pode libertar e curar. Ao ouvir isso, um espírito de coragem se espalhou entre o grupo. Começaram a se abraçar, a ministrar uns aos outros, a orar em voz alta para que a luz de Deus penetrasse nas trevas que eles enfrentavam. O coração de Ana se aquecia a cada momento, e ela percebeu que o que estava acontecendo era uma verdadeira batalha espiritual, uma luta por libertação. E se ele não atender? Perguntou um jovem que estava ao lado de Ana. A dúvida pairava no ar, enquanto os olhares se encontravam, pesados de insegurança. Às vezes, a resposta não vem da forma que esperamos, mas ele nunca falha em escutar. E é nosso papel continuar buscando, respondeu Ana com fervor. A sensação de que algo sobrenatural estava se preparando aumentando a cada oração. Então, uma nuvem escura começou a se formar acima da praça, trazendo um frio cortante que fez todos se calarem de repente. Ana olhou para o céu e entendeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. A noite prometia muito mais do que haviam imaginado. O que estaria à espreita na escuridão? Os raios de luz da lua foram gradualmente encobertos, e uma nova pergunta surgiu nos corações. Estamos prontos para enfrentar a tempestade que se aproxima? Ana sentiu um arrepio sutil ao olhar para a nuvem escura. O frio, que antes era apenas uma brisa insignificante, agora parecia ter energia própria, como se estivesse carregando os murmúrios de cada alma angustiada. Ela olhou ao redor e viu rostos marcados pela incerteza e pela dúvida, mas também pela determinação. Era o momento de se unir, de clamar verdadeiramente. O pastor, percebendo a tensão, tomou uma postura firme, levantando a voz em meio ao silêncio visitante. Meus irmãos e irmãs, esta nuvem pode trazer temor, mas também é um sinal de que algo extraordinário está prestes a acontecer. O Senhor, nosso Deus, não nos abandona. Ele está conosco nas tempestades e nas calmas. Vamos nos manter firmes na fé. A multidão começou a reagir. Alguém ergueu a bandeira da esperança, e outros logo foram se incorporando ao gesto, empunhando-a como símbolo de resistência. A atmosfera tornou-se palpável, como se a essência do lugar estivesse mudando, sendo moldada por suas orações e proclamando um novo destino. Agora é a hora. Vamos antes da batalha, não apenas em oração, mas também em reverência e em verdade. Ana exclamou, suas palavras reverberando na profundidade do coração de muitos. Ela podia sentir o Espírito Santo movendo-se entre eles, unindo aqueles que estavam divididos, guiando o clamor dos mais aflitos. As velas, que antes dançavam soltas, agora formavam um círculo luminoso, como um anel de proteção em meio à escuridão. Ana percebeu isso como um grande sinal. A luz estava mais forte. Um manto de segurança estava sendo tecido ao redor deles. Precisamos reconhecer os nossos erros, as nossas fraquezas, disse o pastor, sua voz firme como um ungido. Não podemos entrar nessa batalha carregando o peso de nossos pecados. Vamos pedir perdão e libertação juntos. Quem está disposto a levantar a voz e confessar? A primeira a se levantar foi uma mulher idosa, seus olhos cheios de lágrimas. Eu carreguei rancor por anos, ela disse. Rancor do meu vizinho, do meu passado. Queria que tudo isso acabasse. Um murmúrio de concordância se espalhou e muitos começaram a se abrir, compartilhar suas histórias, suas fraquezas. Ana se sentia cada vez mais inspirada. Deus conhece cada lágrima que você derrama, repetiu em uníssono a multidão, ressuscitando um coro de fé. Ela olhava em volta, vendo como a vulnerabilidade estava se transformando em coragem e a coragem em uma força coletiva. Mas o clima reverente foi abruptamente quebrado por uma súbita queda de temperatura. Como se uma sombra se espalhasse pela praça, uma onda gelada que procurava silenciar aquelas vozes cada vez mais poderosas.
Os rostos se tornaram sérios novamente. Ana olhou para o pastor, que já estava em oração, e então exclamou: "Levante os olhos, ele está conosco, não temamos." Foi quando ela viu. Tons de sombra começaram a se erguer acima deles, um contorno que não parecia terráqueo, mas intenso e ameaçador. Os olhos de Ana brilharam com uma chama de coragem, enquanto a revelação começava a se desenhar. Manifestar. Ela percebeu que a batalha era real e que as forças das trevas estavam em ação, procurando levar os incautos a um estado de dúvida e medo. "Estamos prontos para enfrentar o que vem de cima?" perguntou alguém, um eco das perguntas que muitos mantinham em seus corações. Ana olhou de volta para o céu. "Estamos prontos para lutar, porque a nossa fé é maior que qualquer sombra." Seu grito uniu todos, e as vozes começaram a subir mais uma vez, firmes e determinadas. Ana sabia que a tempestade se aproximava e que as revelações de Deus estavam quase à porta. Algo estava prestes a ser revelado, algo poderoso e transformador. Qual era a mensagem que Deus queria que eles ouvissem? E o que precisariam enfrentar antes de finalmente ver o seu poder? A noite ainda era jovem e o clamor aumentava. Na sua intensidade divina, um novo desafio estava prestes a ser revelado. A pergunta pairava no ar: quem temeria o que estava por vir? Ana respirou fundo, sentindo o peso da expectativa no ar. As vozes se entrelaçavam, criando uma sinfonia de fé que ecoava por toda a praça. A presença de Deus parecia pressionar contra eles, como se a própria essência do Criador estivesse se manifestando. O céu, antes apenas um véu escuro, agora pulsava com uma intensidade vibrante, e Ana sentiu que cada batida de seu coração estava alinhada com os pulsos do universo. "A nuvem que se aproxima é como uma tempestade que precede a colheita", disse o pastor, com uma voz que abraçava todos ali, como um pai que anima os filhos diante de um desafio. "Bendita é a nação que se volta para Deus, porque Ele está prestes a fazer uma coisa nova entre nós." As palavras dele desencadearam um murmúrio de amor e esperança. A sabedoria antiga parecia acessar a alma de cada um ali. Faltava apenas um empurrão, um último passo para que todos se entregassem plenamente à ação do Espírito Santo. "Vamos declarar juntos." Ana ergueu suas mãos e, como se o mundo estivesse em sintonia, todos a seguiram. "Deus é meu refúgio e fortaleza, eu não temerei mal algum, pois Ele está comigo." O som de suas vozes ressoou ao longe, como músicas angelicais alcançando os céus. O poder daquela declaração fez com que o frio ao seu redor diminuísse, dando lugar a uma sensação de calor e proteção. Mas, de repente, um estrondo que parecia vir do próprio céu fez todos se calarem. Ana virou-se novamente, sentindo o temor crescendo em seu interior. O céu começou a tremer e uma luz ofuscante brotou da nuvem, mais forte do que qualquer outro brilho que ela já testemunhara. "É hora da revelação", exclamou o pastor com fervor, sua voz agora se elevando acima do medo crescente. "Deus não vem para punir, mas para trazer à luz o que está escondido nas trevas. O que precisamos enfrentar não é o que está lá fora, mas o que se arrasta dentro de nós." Um silêncio absoluto pairou no ar. O peso daquela mensagem era profundo. Ana sentiu uma onda de compaixão por aqueles que estavam ao seu lado, lutando com dores e sombras que muitas vezes carregavam em segredo. "Olhem para os seus corações", Ana sugeriu, com delicadeza. "Quais sombras precisam ser iluminadas por essa luz divina? Que fardos queremos deixar aqui, neste momento?" Os olhares se encontraram. As expressões começaram a mudar, refletindo a luta interna de cada um. Alguém começou a chorar, e o som suave das lágrimas tocou como um canto. Outros começaram a se unir em oração, uma entrega franca, onde a vulnerabilidade se transformava em força. Era uma liberdade emergente. Ana percebeu então que a luz da nuvem não só iluminava o exterior, mas também revelava o interior. Dúvidas, medos, pecados não confessados, tudo estava sendo trazido à tona. Eram os pecados sobrenaturais que muitos se sentiam incapazes de expor, aqueles que diziam que não se fala em círculos de fé, mas que agora exigiam perdão e cura. "Deus não tolera mais o que está escondido", o pastor proferiu firme, e Ana sentiu a energia espiritual aumentar.
É tempo de arrependimento, é tempo de cura. 2 homens começaram a se levantar e, com vozes trêmulas, confessaram em meio às lágrimas suas fraquezas e dores. Outros foram se unindo ao clamor, contando suas histórias de luta, busca e, acima de tudo, a busca por perdão. Ana observou a transformação daquele momento. As luzes das velas, agora mais brilhantes, refletiam no ardor das almas ali reunidas. Ali, na praça, enquanto a tempestade parecia avançar, a verdadeira batalha começava a acontecer. Não contra uma força externa, mas em cada coração ali presente. Contudo, uma pergunta ecoava nas profundezas do espírito de Ana. Até onde estaríamos dispostos a ir em busca da verdadeira liberdade? As sombras pareciam querer se manifestar com mais força, as vozes cresciam, mas a multidão continuava firme em sua oração. A tempestade se aproximava e uma verdade estava prestes a ser revelada. O que mais Deus tinha a ensinar naquele momento? E qual seria a próxima fase dessa batalha espiritual que desafiava cada um a crer e se entregar completamente? A luz ofuscante da nuvem continuava a pulsar, quase como se estivesse respondendo às orações fervorosas daqueles que se reuniram. Ana sentia seu coração disparar. Era a mistura de temor e esperança, semelhante ao momento em que se aguarda uma revelação que pode mudar tudo. A eletricidade no ar intensificava o clima, ao mesmo tempo em que provocava um desejo por transformação. O pastor olhou para a multidão, seu semblante sério e compungido. "Meus irmãos", disse ele, a voz agora um sussurro reverente, "Deus está chamando cada um de vocês a se colocar à luz da sua verdade. O pecado que ecoa nas sombras de nossos corações, que nos aprisiona, hoje é dia de gritar, de liberar." Ana fechou os olhos, permitindo que as palavras penetrassem profundamente. O que significava exatamente liberar? Sua mente se encheu de imagens e lembranças de momentos em que guardou sentimentos, mágoas e medos. Aquilo que era quase invisível agora estava se tornando claro. Liberdade requer coragem, coragem para enfrentar o que tememos. O pastor continuou, agora mais apaixonado em seu discurso. Talvez seja um ressentimento, uma traição, um erro que não conseguimos perdoar em nós mesmos. Venham à frente e entreguem isso ao Senhor. Os primeiros passos hesitantes começaram a ser dados. Uma jovem, claramente tomada pela dor, andou em direção à frente, suas lágrimas reluzindo como pequenas estrelas na luz da nuvem. Ana a observou, um misto de dor e admiração a invadiu. O ato de coragem dela parecia ressoar em cada coração ali. Apoiando-se nessa força, outros foram se levantando também. Homens, mulheres e crianças desceram para o centro, cada um trazendo em seu íntimo um fardo que precisava ser aliviado. O eco das confissões encheu a praça. Histórias de traições, de falta de fé, de vínculos rompidos surgiram, e Ana percebeu que cada grito de dor era também um chamado à liberdade. A atmosfera estava em ebulição, o clamor coletivo tornou-se a música do Espírito Santo. "É isso", o pastor bradou com fervor. "Deus não quer mais que convivamos com essas correntes. Ele deseja que sejamos livres, livres para amar, para viver e para sermos inteiros." Ana percebeu que suas próprias sombras estavam se levantando, ameaçando também emergir. Mas, ao invés de recuar, ela fez o oposto. "Eu também", gritou, com a voz entrecortada pela emoção. "Eu entrego minha dor e dúvidas a ti, Senhor." A encorajadora ação trouxe um efeito dominó. Outros começaram a gritar e a declarar suas renúncias também. A praça foi preenchida por uma onda de evangelho genuíno, um despertar espiritual coletivo que estava acontecendo ali, sob aquele céu tempestuoso. O pastor, agora em oração ardente, pediu para que o Espírito Santo invadisse cada coração. Ana olhou ao redor e se sentiu parte de algo grandioso. Os outros rostos, iluminados pela luz da nuvem, refletiam esperança, determinação e renascimento. Era como se Deus estivesse lavando cada pecado, limpando não só as feridas, mas também a alma. Mas no meio daquela libertação, um som estrondoso fez ecoar na praça. A nuvem pulsava mais forte agora, e os primeiros relâmpagos começaram a cortar o céu.
Deus está aqui conosco, o pastor exclamou, levantando os braços em adoração. Naquele instante, Ana sentiu um chamado interno. O que mais virá? O que mais precisamos descobrir para sermos inteiros? Uma força divina parecia empurrá-la, e ela sabia que aquele momento ainda não havia terminado. Uma nova etapa daquela extraordinária jornada estava prestes a se revelar. Olhou para o pastor e viu que ele também tinha o olhar fixo na nuvem. E a pergunta ecoou: estamos prontos para a próxima lição que Deus tem preparado para nós? A tensão na praça era palpável. Os relâmpagos continuavam a riscar o céu escuro como se tivessem vida própria, e a luz da nuvem aumentava e diminuía em uma dança hipnotizante. Ana sentia sua alma vibrar com essa energia. Era como se as nuvens estivessem jogando luz sobre cada coração ali presente, revelando não apenas os pecados, mas os desejos profundos de cada um. O pastor, ainda com a voz firme, iniciou uma nova oração. Senhor, neste momento, pedimos que reveles o que está escondido nas sombras de nossos corações, que a tua luz expulse o que não te agrada e que contato com o teu poder nos transforme totalmente. Ana ouvia cada palavra como se fossem rajadas de vento. Uma brisa fresca atravessou a praça, trazendo um cheiro de terra molhada. Era renovador. Aquela atmosfera de comunhão e entrega trazia um toque de céu à terra. Olhos se buscaram, e em cada um deles, Ana via um pedaço do que estava acontecendo lá dentro, uma batalha profunda entre a velha vida e a nova criação que clamava para surgir. De repente, uma voz feminina ecoou no meio da multidão. Eu não aguento mais! Eu quero ser livre por completo! Era a jovem que havia se aproximado primeiro, e seu grito de dor parecia atravessar todos ali. Ao ouvir sua súplica, os que estavam com ela deram um passo à frente, e a identificação com sua luta tornou-se evidente. Mais e mais almas começaram a se abrir, suas vozes se misturando em uma oração de arrependimento. Ana não podia mais recuar. O desejo de liberdade a impulsionava adiante. Com clareza, lembrou-se de momentos em que se sentiu presa, sufocada pelo medo de desapontar, pela necessidade de controle e pela insegurança. Ao ouvi-los, sentiu um impulso de fé. Eu me entrego, Senhor, libera-me do passado. Era como se uma onda de transformação começasse a varrer a praça. Os relâmpagos reluziam e iluminavam os rostos, cada vez mais radicais em sua rendição. O pastor, agora mais inflamado, pediu para que todos que quisessem um novo início colocassem as mãos sobre os corações. Um sentimento coletivo emergia, e Ana percebeu que aqueles gestos não estavam apenas sendo um ato de simbolismo, mas sim um chamado à ação sobrenatural. Deus nos está preparando para algo enorme. Há um pecado que não podemos mais tolerar entre nós. A falta de fé, a dúvida que ecoa causando divisão, será exposta. A voz do pastor ressoava como um trovão. Ana sentiu o corpo tremer. Uma parte dela queria se esconder, mas outra parte estava sendo empurrada a confrontar o que ainda aprendia. O que poderia ser esse pecado que precisava ser revelado? E se ela também carregasse esse fardo sem perceber? Sem resistência, começou a orar por compreensão e direção. Nesse momento, as luzes na nuvem começaram a brilhar com intensidade, como se empurradas por forças divinas. Uma energia vibrante percorreu cada um ali, e em unidades, corações se renderam. O pastor, em semelhança às palavras de Eli, exclamou: Preparem-se para o que Deus vai fazer em sua vida. Ana olhou ao redor e viu rostos iluminados se voltando para a nuvem. Um arrepio passou por ela, ao perceber que algo muito maior estava prestes a acontecer, uma revelação. O instante era de expectativa e temor. Todos aguardavam a resposta divina. Mas, à medida que a nuvem pulsava mais forte, ela se perguntou: estamos prontos para escutar o que Deus está prestes a revelar? E o que mais dentro de nós precisa ser confrontado? Uma onda de questionamentos começou a se formar, criando um misto de temor e esperança no coração daqueles que ali estavam. A manifestação estava prestes a acontecer, e o acontecimento já se anunciava como um divisor de águas a todos os presentes.
A praça estava tão cheia de emoção que parecia que o próprio ar pulsava. O relâmpago, que anteriormente parecia apenas uma iluminação do céu, agora era uma orquestra de sabedoria divina. Ana sentia os sentidos aguçados, como se pudesse escutar cada batida de coração ao seu redor. Senhor, fala conosco, era o clamor silencioso de todos ali, e a expectativa crescia como chuva em um dia seco. O pastor, agora com os olhos vidrados e um sorriso radiante, prosseguia. É horas de enfrentar o que está oculto. O pecado da apatia, a falta de conexão genuína com o nosso Criador está nos separando de sua bênção. Quem se atreve a confrontar isso? Sua voz vibrava e os presentes trocavam olhares de compreensão. Ana percebeu que muitos ali já haviam sentido essa ausência, esse vazio que corta a alma. Enquanto o pastor falava, a nuvem pareceu reagir, como se estivesse absorvendo a vida e a sinceridade daquela multidão. Luzes mais intensas começaram a emanar dela, refletindo o estado emocional de cada pessoa. Ana sentia um calor crescente no coração, uma chama que acendia a esperança e a coragem. A revelação estava iminente. Precisamos da ação, ele exclamou, enquanto levantava a mão, como se quisesse tocar o céu. Quebra a apatia, vem Espírito Santo, e nos toca. Ao ecoar a última frase, a pressão espiritual se tornou quase insuportável. Os rostos começaram a se transformar. Havia lágrimas, mas também sorrisos de libertação. Ana fechou os olhos e uma visão a atingiu com todo o poder. Uma imensidão de correntes invisíveis se quebrando e caindo ao chão. Pessoas ao seu redor começavam a se levantar e as vozes de arrependimento se intensificavam. Libera-me, Senhor! Era um coro que ressoava, cada clamor se elevando como incenso diante de Deus. Olhe para o seu irmão e diga-lhe que é hora de se levantar. O pastor incorporou fervor na ordem e Ana virou-se para o jovem ao seu lado, que tinha o rosto marcado pela dor e pela luta interna. Levanta-te, é hora de ser livre. Ele respondeu com um olhar confuso, mas decidiu seguir a orientação. Levantou-se e, ao fazê-lo, uma onda de luz pareceu fluir entre eles, como se aquela conexão fosse um canal de cura. A praça estava fervilhando, enquanto cada pessoa que se levantava, de fato, trazia consigo a luz que se acendia. Ana sentiu a mão de Deus se movendo em meio àquele povo. Cada coração, criticando a apatia e enchendo de vida. A nuvem branquíssima parecia agora intensa e dourada, envolta de faíscas celestiais. E, de repente, tudo parou. Os relâmpagos detiveram seu ritmo frenético e a luz se concentrou em um único ponto no céu. Era como se o universo tivesse prendido a respiração. Ana olhou para o pastor e seus olhos se encontraram. Ele sabia que algo especial estava prestes a acontecer. Só então, uma voz suave, mas poderosa, preencheu a praça. Meus filhos, é hora de fazer uma escolha. Uma escolha que poderia mudar tudo. Eu estou aqui, pronto para perdoar, mas vocês devem querer verdadeiramente se desfazer do que os separa de mim. A atmosfera estava carregada de sacralidade e peso. O som reverberava e Ana podia sentir a luta interna de cada um. Nesse instante, um novo dilema se formou. Estariam prontos para deixar a velha vida para trás? O que exatamente Deus queria que eles confrontassem? Um novo despertar estava prestes a ocorrer, mas aceitações e renúncias deveriam vir antes. O coração de Ana disparava, enquanto a espera tornava-se um momento sagrado. De repente, ela já não sabia se estava pronta para a revelação que estava por vir. O eco persistente na praça a fez perceber que, para muitos, o verdadeiro confronto poderia ser mais difícil e assustador do que imaginavam. Seria a luz de Deus forte o suficiente para iluminar suas sombras? E enquanto a voz celestial continuava, Ana se questionou: que mudança está por vir? E como isso afetará nosso futuro? A praça estava em tensão, os corações pulsavam como um só, enquanto a luz da nuvem refletia nas lágrimas e sorrisos de esperança. Era o momento decisivo que tanto esperavam. Ana sentiu que a presença de Deus era palpável, como um calor que abraçava a todos.
O pastor erguia a voz mais uma vez, firme como um verdadeiro porta-voz do Senhor. Minhas amadas ovelhas, estamos diante de um arco-íris de promessas. Deus não veio apenas para curar, mas para restaurar nossas vidas em plenitude. Cada um de vocês foi chamado para brilhar. Proclamou e as vozes se uniram em um mar de améns que ecoavam pela cidade. Ana se perguntava, estariam prontos para essa nova jornada? Então, a nuvem, que estava intensa e vibrante, começou a se mover. Ela se dispersou rapidamente, e cada pedaço de luz e sombra parecia dançar em um ritmo sobrenatural. A praça estava mergulhada em um misto de maravilha e temor, e uma revelação divina era visível no ar. Venham à frente, aqueles que querem se libertar do pecado que os tem aprisionado. Hoje é o dia da transformação. O pastor convocou, e sem hesitar, Ana tomou a dianteira. O sentimento de comunhão era tão forte que a tornava audaciosa. Outras pessoas começaram a segui-la, uma a uma, como cartas caindo de um baralho, desprendendo-se de suas amarras internas. Enquanto caminhava, Ana sentia a força do Espírito Santo movendo-se nela e ao redor. Liberta-nos, Senhor, de todo medo, de toda insegurança, de toda forma de apego que não te agrada. Orava e seus lábios tremiam. A multidão se uniu a ela num clamor intenso e uma imensidão de liberação começou a ocorrer. O pastor se aproximou deles e, sob a luz intensa da nuvem, ele começou a ministrar. Não há sombra que resista à luz do nosso Salvador. Hoje deixamos nossas cloacas de pecado e nos revestimos da vestimenta da justiça. O passado não é meu, pois eu e minha família somos novos em Cristo. As palavras ecoavam, e Ana percebia que cada confissão, cada declaração estava quebrando correntes invisíveis que aprisionavam outras almas. Os rostos ao redor começavam a brilhar, transformando-se em expressões de alegria e libertação. As pessoas se abraçavam, choravam e riam ao mesmo tempo, uma dança de emoções purificadoras. Era visível que o que estava acontecendo era não apenas uma renovação espiritual, mas um verdadeiro renascimento. E ao fundo, de repente, um trovão ressoou como um despertar. Todos olharam para o céu e viram a nuvem se dissolvendo, revelando um espetáculo celestial. Um arco-íris apareceu, conhecido como o símbolo da aliança de Deus com suas criaturas. Ana sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto, não de tristeza, mas de pura alegria. Isso é a confirmação do que ele prometeu a nós, exclamou o pastor, agora exaltado. Vemos a luz do pacto, e isto é um sinal de que Deus está nos unindo de uma maneira nova e poderosa. Não somos mais escravos, mas filhos e filhas do Altíssimo. Ana sentiu um peso ser retirado de seus ombros. Finalmente, entendeu que a missão não era apenas a salvação de Carlos ou a cura de suas dores, mas a renovação de toda a cidade. A luz incessante do Senhor iluminava não apenas os pecados, mas também as esperanças depositadas em cada um ali. Ao olhar em volta, Ana viu rostos familiares, amigos e até mesmo os conhecidos distantes, todos juntos, livres, novos em espírito, como sempre deveriam ser. A Praça de São José da Esperança tornou-se um testemunho da glória de Deus. Agora vamos celebrar, o pastor ordenou, e todos começaram a cantar em adoração. A atmosfera estava elétrica, como se os próprios céus estivessem dançando com eles. Não havia mais espaço para dúvida, a fé havia sido renovada. Deus é bom, seu amor é eterno. Ele não apenas perdoa, mas transforma, declararam juntos, enquanto as vozes se entrelaçavam em um hino de louvor. Ana sabia que a partir daquele dia, sua vida e de todos ali teria um novo significado. A verdade sobre o pecado sobrenatural foi revelada. A incredulidade, a divisão e o apego ao velho eu eram os verdadeiros inimigos. A nova aliança estava estabelecida e a cidade estava prestes a experimentar um florescer inigualável. Ana sentiu-se em paz, íntima da presença divina que a havia acompanhado em cada sombra de dúvida. Ela sabia que seu coração agora estava livre e que continuaria a lutar pela fé com um novo fervor.
E ali, sob a luz radiante do arco-íris, a cidade de São José da Esperança reviveu. O futuro estava aberto, cheio de possibilidades divinas, e Ana sentiu em seu coração que tudo o que vivera não havia sido em vão. Essa luta de fé apenas começava, e ela estava pronta para trazê-la a todos. Com um sorriso imenso, Ana levantou os olhos e proclamou: "Esta é a nossa jornada, juntos espalharemos o amor de Deus." Nunca mais seriam os mesmos. Aquela experiência se tornaria um testemunho que ecoaria por gerações, um chamado à fé, à esperança e ao amor. Agora é a sua vez. Inscreva-se imediatamente no canal. Você não pode perder as próximas histórias exclusivas de fé que estão por vir. Deixe seu like agora para alimentar o algoritmo e propagar esta mensagem de esperança. Comente suas reações e testemunhos sobre essa transformação poderosa. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Vamos espalhar essa luz juntos.